Boa tarde, estamos mais uma vez juntos. Eu quero trazer uma palavra, uma meditação. Estamos na cidade de Brookfield, onde moramos, né, aqui nos Estados Unidos. E eu tenho meditado e lido algo muito importante nós meditarmos. Eu quero falar um pouco nesta tarde sobre o anticristo. Pastor, não tem tantos temas para falar, se eu vou falar do anticristo. Justamente porque eu quero falar sobre isso, porque o momento que nós estamos vivendo, um momento um pouco conturbado, de muitas coisas acontecendo mundialmente, né? Então a gente precisa prestar atenção o que a Bíblia nos ensina, o que a Bíblia fala, o que foi escrito, o que foi deixado para nós. E a Bíblia, ela fala muito sobre o anticristo, né? Coisas que talvez nós temos escutado pouco. Então eu quero falar sobre isso, né? Nós precisamos entender que o anticristo, ele é um personagem muito importante no cenário escatológico, né? Ele é uma peça importantíssima, né? Ele é uma pessoa, ele é o próprio espírito do anticristo que já está no mundo, né? Nós vamos ler a passagem bíblica onde João, nas cartas de 1ª, 2ª e 3ª João, ele fala sobre isso, que o espírito do anticristo já está no mundo, e nós temos também entender que ele vai liderar o seu próprio império, né? O próprio império na grande tribulação. O apóstolo João, nas 3 cartas, na 1ª, 2ª e 3ª carta, ele apresenta o espírito do anticristo, falando o seguinte, 1 João, capítulo 2, verso 18. Filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que esta é a última hora. Precisamos entender que desde o início o anticristo, este espírito do anticristo, ele rivaliza, existe uma rivalidade tremenda contra o reino de Deus, né? Ele é oposto ao Deus Pai, ele é oposto ao Deus Filho, e ele é oposto ao Deus Espírito Santo. Olha só, o livro de 1 João, capítulo 2, o verso 22, diz o seguinte: quem é mentiroso, senão aquele que nega a Jesus Cristo? É o anticristo, esse mesmo que nega o Pai e nega o Filho. Então o apóstolo João, ele teve a revelação de Deus como o anticristo agiria, né, na terra. Então, agora olha aqui, existe uma mesquita lá, com a cúpula dourada em Jerusalém. Vocês devem ter visto já isso, que pertence ao Islã, né? Essa mesquita com a cúpula dourada, ela pertence ao Islã. E nessa mesquita islâmica está escrito bem grande, quando as pessoas adentram nela, está escrito a seguinte frase: Deus não tem filho. Olha só, Deus não tem filho. Está escrito nessa mesquita. Quando você pesquisa sobre isso, você vai ver, ok? Então, nós sabemos que os povos do Oriente Médio, eles são descendentes de quem? De Ismael, filho de Abraão com Agar. Eles são descendentes de Ismael. Então isso está no livro de Gênesis, capítulo 21, verso 8 ao 20. Ali tem a história completa, no livro de Gênesis, né? Ali vai falar sobre Abraão, ali vai falar de Sara, Ismael e Agar, justamente o cenário, o que aconteceu, né? O que aconteceu nesse momento. Abraão manda Agar e Ismael embora. Sara não queria mais. Depois que ela concebeu Isaac, ela fala para Abraão o seguinte: eu não quero mais Agar, eu não quero mais Ismael aqui dentro. Então o que acontece? Agora Abraão despede Agar, né, e Ismael. Agora presta atenção,
Ismael se torna órfão. Ismael perde a referência de um pai. Ismael não tem mais um pai. Ele se torna órfão. Olha aqui. Então nós entendemos o porquê o Islã tem declarado que Deus não tem filho. Essa é uma das teologias do Islã, do povo muçulmano. Eles afirmam que Deus não tem filho. E agora tu entende o porquê? Ismael, que era filho de Abraão, Abraão manda ele sair de dentro da sua casa. E agora esse povo é descendente de Ismael. E os muçulmanos, eles declaram que Deus não tem filho. Isso é algo muito importante a nós meditarmos, estudarmos, observarmos esta situação que acontece. Eu, dentro do que eu tenho lido, estudado, eu acredito que a religião do anticristo será o Islã. Eu acredito isso, que a religião do anticristo será o Islã. Porque o Islã ele tem como declaração de fé que eles esperam o Deus Alá. A declaração de fé deles eles esperam o Deus Alá. E essa é uma declaração que eles estão negando o Deus Yahvé, o Deus de Israel, o nosso Deus a qual nós cremos. Eles falam que não existe nenhum outro Deus a não ser o Deus Alá. O Islã é uma religião contra Deus, contra o Filho de Deus. E não existe nenhuma religião com esses fundamentos. Você começa a ler sobre religiões e você vai ver que não existem outras religiões, não existem religiões as quais negam o Deus Pai, o Deus Filho, e o Islã é algo muito forte que eles declaram, eles creem, é a teologia deles. Então, o anticristo, agora observe, o anticristo tem o mesmo fundamento, ele nega Deus, ele nega o seu Filho Jesus Cristo, e essa é a sua motivação, ele nega, Deus não tem filho, e o Islã tem a mesma fundação, a mesma base, a mesma crença, observe isso, porque nós lemos ali nas cartas de João, dizendo que o anticristo, ele nega a Deus, ele nega ao Filho. Então, quando nós observamos o Islã, ele é oposto ao cristianismo, e as suas principais as suas declarações, elas são opostas ao cristianismo. Eles negam que Deus tem um filho, ou seja, estão negando a Jesus. Eles afirmam que além de Alá não existe outro Deus, apresentam um Deus rival, negam o Deus de Israel. Olha aqui agora algo muito importante, eles esperam um Messias também. A sua declaração, eles estão esperando um Messias. Porém, o Messias que eles estão esperando é literalmente, ouça isso, é literalmente um anticristo. E as suas declarações estão baseadas em Apocalipse capítulo 6. Justamente Apocalipse capítulo 6 fala do primeiro cavaleiro, o cavaleiro branco, que vem um cavalo lá branco. E justamente esse cavaleiro é o anticristo. Quando você começa a estudar a escatologia, você vai ver os cavalos, as cores diversas. E o branco justamente está representando. O primeiro cavaleiro é o anticristo que está chegando. E justamente eles creem, essa é uma declaração de fé deles, que eles estão esperando o Messias, que é justamente o anticristo que está vindo no cavalo branco. Então agora eu deixo aqui uma pergunta para nós meditarmos. Uma pergunta. Qual a religião que decapita cristãos hoje em dia? Qual é a religião que decapita cristãos nesse dia? Qual é a religião que persegue os cristãos nesse dia? Na atualidade, hoje, estou falando nesse momento, agora. Qual a religião que está praticamente no mundo todo e com uma ascensão expressiva? Presta atenção, quando tu começa a pesquisar, eles estão espalhados no mundo inteiro. E eles declaram, nós temos uma missão. Nós temos uma missão, estamos esperando
pelo nosso Messias, o anticristo, porque nós temos uma missão. Ou seja, eles estão compactuando com o anticristo. São os muçulmanos, né? Isso é uma guerra religiosa que está sendo apresentada de uma forma muito clara para nós. E faz tempo. E isso tem acentuado. Observamos muitos vídeos que estão na mídia. Os muçulmanos islâmicos estão matando os cristãos, né? Uma perseguição, uma guerra religiosa. O que vai acontecer justamente quando o anticristo chegar. Ele vai declarar uma guerra religiosa contra os cristãos. Perseguição, morte, quando vai acontecer na grande tribulação, né? Ele vai vir, vai fazer o pacto dos 7 anos, depois dos 7 anos, com 3 anos e meio, ele rompe esse pacto e a grande tribulação dá-se início. Então, nós precisamos estar atento a isso, muito atento a isso. Eu creio, eu não estou falando que isso é uma verdade, eu estou falando que eu creio, que o anticristo será um líder dos países do Oriente Médio. Eu creio nisso, pelo que eu tenho lido, estudado, observado. Observamos uma coalizão dos países muçulmanos, países que estão ao redor de Israel, e são países que querem e vão atacar Israel. Então você precisa estar atento a isso. Observamos que toda informação bíblica, ela é centrada na nação de Israel. A Bíblia não é um livro ocidental, mas sim um livro voltado ao Oriente Médio, porque está centrado em Israel, na cidade de Jerusalém, e nós sabemos que Jerusalém é o centro do mundo. E a Bíblia fala muito sobre os povos que estão cercando Israel, dos povos, das nações que se levantarão contra Israel. Oriente Médio. O anticristo será um líder de um império. Ele vai liderar uma coalizão de nações e ele vai implementar a sua religião. Você tem ouvido muito sobre a nova ordem mundial. Se não tem, é bom estar atento, porque em breve eles vão dar início nessa ordem mundial, né? Eu não vou falar sobre isso, isso é um outro tema, porém, nós sabemos que vai ser um só governo, uma só moeda e uma só religião. É onde eu creio que o anticristo ele vai fundamentalizar, vai instituir, a religião será islâmica. Eu creio muito nisso, porque vai haver uma grande perseguição contra os cristãos. Então, essa nova ordem mundial, ela está a ponto de ser instalada. O mundo está em um caos. Nós temos observado isso. Eu creio, Covid-19, né, foi uma das plataformas que eles lançaram para desestruturar o mundo, para bagunçar com tudo, para no futuro eles começarem a trazer uma solução. Então a lógica é: eu bagunço com tudo, eu apresento, eu formo um caos no mundo, mas eu venho com a solução. Então preste atenção, muitas coisas estão acontecendo de uma forma muito rápida. E você preste atenção, olhe para Israel, olhe para o que está acontecendo, a coalizão de nações, preste atenção, fique atento. Por isso que Jesus disse: olhem para a figueira, olhem para Israel, preste atenção o que está acontecendo lá, porque vocês então assim vão entender e vocês verão que o tempo está próximo, o tempo está chegando. Então eu quero deixar esta palavra para você meditar, refletir, preste atenção, fique atento, prepare-se. Jesus está voltando, Jesus está voltando. Eu quero parar por aqui e em breve voltaremos com outro vídeo. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja e a paz de Deus seja sobre a sua vida e sobre a sua casa. Até a próxima. Deus te abençoe.